E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Espero que vocês estejam seguindo todas as orientações e logo logo a gente vai estar juntinho, beleza? Algumas semanas atrás eu solicitei que vocês fizessem uma pesquisa sobre esse artista que a gente vai conhecer um pouco mais dele hoje, tá? Que é o Paul Klee. Né? Eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a vida, a obra, né? As influências que esse artista teve durante sua vida. Eu pedi também que vocês reproduzissem uma obra dele, né? Um desenho dele chamado O Anjo Esquecido, né? E dissessem a mim o que vocês sentiam quando visualizavam aquela obra, né? Foi bem interessante o resultado desse trabalhozinho, tá? Vocês deram respostas bem interessantes, né? E bem diversas, né? Isso que é o belo da arte, né? Ela se mostra de diferentes formas para todo mundo, né? É um quadro, ele não tem só um significado estático, mas sim ele é dinâmico, né? A gente consegue observar ele de diferentes maneiras. Até mesmo a nossa interpretação de um quadro, de um livro, pode mudar durante a nossa vida, né? Porque a gente vai tendo um agregado de experiência, um agregado de conhecimento, e a nossa própria visão de mundo, ela se ela muda, né? Então é importante esse adendo aí. Então vamos lá. A gente vai descobrir um pouco mais sobre quem é o Paul Klee, quem foi o Paul Klee, né? Mas por quê, professor? Por que o senhor escolheu esse artista? A gente está estudando elementos, né, básicos, né, da, da, da pintura, né? Ou seja, os elementos visuais. Tá? A gente estudou o ponto, a gente estudou a linha, a gente vai estudar as cores, tá certo? E o Paul Klee é um artista que se utilizou muito das cores e principalmente das linhas em, em sua obra, tá certo? Então, o Paul Klee foi o artista escolhido para a gente debater, né, e para a gente formalizar o estudo sobre o elemento visual linha. Quando a gente estudou pontilhismo, a gente estudou pontilhismo por quê? Porque a gente entendeu a importância do ponto no processo de formação da arte visual. Né? Então agora a gente tem o Paul Klee como um exemplo da utilização das linhas. E a gente vai perceber em suas obras que é um traço bastante importante que aparece em várias delas. Biografia. Quem foi Paul Klee? Paul Klee foi um artista suíço que nasceu em 1879 e veio falecer em 1940, também na Suíça. Ele nasce na Suíça e morre na Suíça. É, Porém, ele teve também nacionalidade alemã, porque seu pai era alemão, né? E por conta disso ele conseguiu obter essa nacionalidade. Ele foi um artista que transitou em diversas artes, né? Ele foi músico, certo? Violinista, para ser mais exato. Né? Ele casou com uma musicista, né? Que era, a sua esposa era pianista, tá certo? Então a música é muito importante nas suas obras. Ele foi pintor, ele foi desenhista, ele foi escritor. Tá? Então a gente pode definir o Paul Klee como um homem das artes. Né? Seu apego à arte se desenvolveu muito cedo, né? Que influenciou muito esse início é, da relação do Paul Klee com a arte foi a sua avó, né? Que começou a lhe ensinar a desenhar, né? E utilizar bastante a mão esquerda, né? Para que o Paul Klee tivesse, de certa forma, um traço nos seus desenhos diferenciado. Em 1900, tá, no início do século XX, Paul Klee ingressa na Academia de Belas Artes de Munique, né, e começa a desenvolver de forma mais acadêmica, podemos assim dizer, a sua aptidão para a arte. Movimentos artísticos que influenciaram o Paul Klee. A gente consegue ver traços do expressionismo, né, do cubismo e do surrealismo nas obras do Paul Klee. Então, o Paul Klee foi um artista bastante diverso, bastante dinâmico. Ele não ficou preso a um único movimento, mas sim
absorveu características desses três movimentos que são movimentos vanguardistas, né? Movimentos que buscavam produzir uma arte além do seu próprio tempo, né? E são movimentos também que se desenvolveram de forma bastante preponderante na Alemanha, né? Lugar onde Paul Klee desenvolveu a maior parte da sua vida artística, principalmente o expressionismo, né? O expressionismo alemão. Temos aqui alguns exemplos de quadros que são quadros desses movimentos que eu acabei de citar. O Grito, de Edvard Munch, é um quadro que representa o marco no expressionismo. Guernica, de Pablo Picasso, né? Um quadro que representa também características do cubismo. E A Persistência da Memória, de Salvador Dalí, que representa caracterizações do surrealismo. Então, esses movimentos, de certa forma, influenciaram bastante a vida e a obra do Paul Klee. A gente consegue ver traços desses três movimentos em suas obras. Obra. Em 1911, junto com Kandinsky e Franz Marc, ele funda um grupo artístico que foi vinculado diretamente ao movimento expressionista. Ele utilizava em suas obras, principalmente, temas voltados à arquitetura e também à questão da própria natureza, tá certo? A presença da cor era algo muito importante, muito destacado na obra de Paul Klee. Tá? Ele desenvolve vários estudos relativos à utilização das cores. Tá? Então a gente vai ver mais na frente, eu vou trazer alguns exemplos de obras dele, e a gente vai ver que a cor é algo muito presente, cores, principalmente cores quentes, como vermelho, amarelo, laranja. Né? O Paul Klee, ele tinha também uma íntima relação com a música. Isso era bem visível em suas telas. Tanto que Rilke, um importante poeta alemão, escreveu para Klee em 1921 o seguinte: mesmo se você não tivesse me contado que ele toca violino, eu teria adivinhado isso em várias ocasiões, em que seus desenhos eram transcrições da música. Ou seja, o Rilke escreve essa sentença belíssima, né, falando que o Paul Klee ele tinha uma íntima relação com a música. E isso era visível em suas obras artísticas. Né? Dá até uma sensação de sinestesia. Eita, professor, que danada é sinestesia? É quando um sentido desperta o outro. Por exemplo, o Rilke ele visualizava as obras do Klee, mas ao mesmo tempo ele ouvia as obras, né? As obras que eram pintadas. Então isso é meio que uma sinestesia. É sentir um cheiro e sentir o sabor, né? Ouvir uma música e sentir simplesmente uma sensação voltada mais para o tato. Né? Então o Rilke ele descreve a obra de Paul Klee como uma obra sinestésica. Né? É possível ver, de certa maneira, a música em seus quadros. Como ele fazia suas obras, né? Quais os materiais que ele utilizava? Na maioria das vezes, combinava vários materiais em uma obra só. Né? Ele usava tela, estopa, musselina, linho, gaze, papel cartão, limalha, tecido, papéis de parede e até papel jornal. E faziam uso também de pintura de esguicho, que é a pintura com spray, recortes com facas, carimbos, vernizes. Misturava, por exemplo, óleo com aquarela ou aquarela com caneta em tinta indiana. Ou seja, o Klee ele era um artista que desenvolvia, né, várias mesclas, né, ele era bastante dinâmico, se utilizava de várias técnicas. Né, isso é bastante importante a gente destacar. Ele usava uma grande variedade de paletas de cores, como eu já falei, a cor é algo muito presente no trabalho de Klee. Vai desde tons monocromáticos, né, que é tons utilizando uma ou duas cores só, e até policromático, né, com a utilização de várias cores. A gente vai ver exemplos de obras dele hoje, tanto monocromática quanto policromática, tá? Usava frequentemente as formas geométricas, letras, números, setas, combinava figuras de animais e de pessoas,
e algumas obras eram totalmente abstratas, ou seja, fugia à realidade, né, usual. Né? Ele não representava uma imagem direta da realidade, mas sim uma abstração, algo mais subjetivo, interno. Beleza? Então é importante a gente salientar isso aí. A utilização das linhas, demarcando espaço nas suas obras, é muito de destaque também. Um fato triste na vida de Paul Klee, não só na vida dele, mas de muitos artistas na Alemanha, é que quando o regime nazista ele emerge, né, se desenvolve na Alemanha, comandado pelo Adolf Hitler, vários artistas são perseguidos. Tá? Então, a partir da década de 30, ele começou a ser perseguido na Alemanha. Né? Isso foi um dos pontos que levou ele a sair de lá. Em 1931, ele comentava sobre a realidade política em cartas para sua esposa. Ele detestava Hitler e sua demagogia primitiva, né, e sua avidez pelo populismo, né, para agradar as massas e pela concentração de poder. Não há referências diretas à crítica ao nacionalsocialismo nas suas obras, mas basicamente é possível a gente visualizar alusões a uma atmosfera violenta e ameaçadora, né, nas obras de Klee. Não há uma referência direta, mas é possível a gente visualizar alusões, tá bom? No Natal de 1933, essa perseguição a ele acabou fazendo com que ele abandonasse, né, a Alemanha e migrasse de volta para a Suíça. Isso não aconteceu só com o Klee, não, tá, gente? É importante a gente salientar isso aí. Isso aconteceu com muita gente, com muitos artistas, com muitos professores. Né? O regime nazista ele perseguia realmente essas pessoas, né? Porque simplesmente eles pregavam que essas pessoas elas alienavam, né? E defendiam a contra-revolução. Grande parte das obras do Klee e seus títulos refletem características pessoais dele, como o humor seco e a variação de ânimo, que era algo muito comum em sua vida. Algumas também expressam convicções políticas, como eu já salientei. Geralmente as suas obras elas fazem alusão à poesia, à música, ao sonho, né, ao onírico, e às vezes incluem palavras ou notações musicais. Então percebam mais uma vez, né, a música era algo muito presente na obra artística do Paul Klee. Temos aqui O Cavaleiro Noturno, uma obra de 1927, e a gente consegue visualizar nela características do Klee bastante marcantes, como, por exemplo, a utilização do monocromático, né? A utilização de cores mais escuras, e a delimitação das linhas também. Aventuras de uma Jovem Senhorita, obra de 1921, mais uma vez, a forte utilização das cores e os traços em linha. Castelo do Sol, de 1928, outra obra que eu destaco, a utilização variada das cores, tá? Cores quentes preponderantemente, como a questão do vermelho, né? E a utilização voraz das linhas, né? Temos aqui O Anjo Esquecido, que é a obra que vocês reproduziram, tá? É uma obra de 1927 e é uma obra perfeita para estudar, principalmente o conceito de linha, né, e o modo como esse conceito e essas linhas transmitem para a gente determinadas sensações. Tá? A gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, ter conhecido um pouco mais da vida e obra do Paul Klee, né? Espero que vocês tenham visto o vídeo até o final, a gente veja os vídeos até o final, é importante, tá certo? Fiquem bem, até a próxima.